Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal, constituídas para realizar estudos, investigações e representar a Casa. Elas podem ser de 5 tipos: especiais, representativas, de mérito, parlamentares de inquérito, as CPIs, e processantes. As comissões especiais são casos específicos que se dedicam à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município, auxiliando a decisão da Câmara Municipal em temas de reconhecida relevância. Elas não têm poder de investigação. Para serem criadas, necessitam requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores e que precisa ser submetido ao plenário. Sendo aprovado, a comissão deve ser instalada em até 5 dias úteis após a designação de seus membros. Este requerimento deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros e o prazo de funcionamento. Caso a comissão especial não seja instalada em 5 dias após nomear seus membros, ou se deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, exceto se o plenário aprovar, antes do término desse prazo, requerimento solicitando sua prorrogação. O pedido deve ser assinado pela maioria dos membros da comissão. A extensão do prazo, no entanto, é limitada e não pode ser maior que a metade do tempo fixado inicialmente. Ou seja, se for uma comissão de 30 dias, a extensão não pode ser maior que de 15 dias. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara Municipal em atos externos. Elas são constituídas por deliberação da mesa diretora, do presidente da mesa ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário. Os membros da comissão de representação são designados de imediato pelo presidente da mesa diretora. Um exemplo disso se deu quando a Câmara constituiu uma comissão de representação para acompanhar os trabalhos da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, dentro do que lhe cabia acompanhar. Já as comissões de mérito devem emitir parecer somente sobre vetos dados pelo Executivo aos projetos legislativos. Os membros dessa comissão são nomeados pelo presidente da Câmara Municipal através de indicação das lideranças, assegurando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária e de blocos parlamentares. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, apuram ou investigam algum fato ou acontecimento por prazo estipulado e também são constituídas após requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. As CPIs são formadas por 5 vereadores, sem contar os 2 suplentes, presidente, relator e 3 membros. Entre suas atribuições, a CPI deve ouvir indiciados e testemunhas, promover audiências, convocar secretários municipais para depor, requerer ao Tribunal de Contas do município a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias, determinar diligências, perícias e sindicâncias e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência, entre outras ações que não sejam da esfera do judiciário. A CPI pode atuar até durante o recesso parlamentar e tem 120 dias para a conclusão de seus trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por até 60 dias. Ao término dos trabalhos, a CPI encaminhará ao presidente da Câmara Municipal seu relatório e conclusões, que serão imediatamente publicados no Diário da Câmara Municipal. A comissão poderá concluir seu relatório apresentando proposições para as providências cabíveis e poderá se dirigir à mesa diretora, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do município, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. No caso de denúncias de crime político-administrativo cometido pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador, é instalada uma comissão processante para realizar apuração e análise dos fatos. A primeira etapa do processo é o recebimento da denúncia pelos parlamentares. Esta denúncia pode ser feita por vereador, partido político ou qualquer eleitor e deve envolver uma infração político-administrativa, como descumprimento de leis e de decisões judiciais pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador. A denúncia também pode ser feita por meio de um relatório de CPI.
Para ser acolhida, é necessário que a denúncia seja apoiada pela maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Daí, será formada uma comissão processante composta por 3 vereadores sorteados em plenário. Ela iniciará os trabalhos dentro de 5 dias e notificará o investigado, que terá o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. O processo tem até 90 dias para ser concluído, a partir da data de notificação. Durante o andamento dos trabalhos, o investigado pode acompanhar todo o processo sob a garantia de ampla defesa. Após a conclusão do processo, a matéria será incluída na ordem do dia para votação, tendo preferência sobre os demais temas. A perda do mandato do prefeito ou do vice-prefeito depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores. Já no caso dos vereadores, é necessário o voto da maioria absoluta da Câmara. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje dia 1º de abril, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes começará a 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar agora a fala que está sendo franqueada aos parlamentares. Antes do início do pequeno expediente, foi retirado de pauta o projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, que concede a anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional no dia 30 de outubro de 2022. Eu vou pedir que seja retirado de pauta o requerimento número 2 de 2025, de autoria do vereador Isaac Demani, sendo que é matéria estranha ao regimento. Gostaria de pedir silêncio para a leitura. Eu gostaria de pedir silêncio para me terminar a leitura do requerimento, por favor. Então eu vou pedir que o requerimento seja retirado de pauta, para que a gente possa enviar para uma análise da Procuradoria da Casa, para que seja pautado ou não novamente. A fala dos vereadores foi iniciada pelo parlamentar Joelson do Pote. E eu queria chamar aqui Soraya, por favor. José, Daniel, Giovana, minha futura nora. Opa. Obrigado. Vou usar esse tempo aqui para uma merecida homenagem. Até porque a gente hoje completamos 25 anos, mas tem mais 13. Mas tem mais 13 anos de namoro, então são 38 anos e ainda estamos aqui, graças a Deus. Mas Soraya, você merece todas as homenagens por tudo que você representa para as nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos. Essa trajetória tão grande, mais da metade das nossas vidas, Estamos juntos, então é uma homenagem merecida. Eu vou fazer aqui a leitura, porque hoje o tempo é meio curto. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com a senhora Soraya Gripe Sayeg Martins, em comemoração às bodas de prata, reafirmando o compromisso que assumiu
com Joelson José de Almeida Martins, em matrimônio dia 1º de abril de 2000. Durante todo esse tempo de convívio, compartilharam alegria, tristeza, dificuldades e muitas conquistas, graças a Deus, muitas conquistas. A senhora é responsável também, como foi meu pai, pelas minhas conquistas. Sendo exemplo de dedicação à família e amor e companheirismo em todos os momentos. Obrigado. O vereador Bruno Silva também falou na tribuna. Essa semana, na verdade amanhã, dia 2 de abril, foi escolhido como o dia da conscientização do autismo, que é uma bandeira importante para ser debatida, é uma matéria importante para ser discutida, mas junto com essa bandeira autista, né, que o vereador Isaac Demane já durante um bom tempo, durante muitos anos, o vereador Isaac defende essa pauta e defende com muito louvor, e eu parabenizo aqui a criança autista. Eu quero também falar sobre as pessoas com deficiência, levantar também essa bandeira aqui das pessoas com deficiência, mas eu quero levantar ela sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto do poder público, o segundo aspecto da sociedade. E aqui eu deixo uma pergunta para nós como sociedade: será que nós estamos preparados para ter uma sociedade inclusiva com essas pessoas com deficiência? Será que nós estamos preparados como sociedade para receber ou para lidar com as pessoas com deficiência? Eu digo isso porque a todo momento na rua nos deparamos com situações. Certa vez eu me deparei com a situação de uma criança que tem o espectro autista e naquele momento ela sofreu uma crise e ela começou a se jogar no chão, se debatendo no chão. Eu já sabia o que estava acontecendo, eu deixei passar, deixei que pai e mãe cuide da criança, porque a pior coisa que tem nesse momento é que pessoas ficam ao redor olhando a situação. E foi justamente isso que aconteceu. Pessoas da sociedade ficaram ao redor da criança, o que deixou ela ainda mais nervosa. Então, tivemos uma reunião com o prefeito Johnny Maicon, onde nós levamos uma série de pedidos, pedidos do tipo sinal semáforo, sinal de trânsito sonoro, para que uma pessoa com deficiência possa saber se o sinal está verde, se o sinal está vermelho. Pedimos também piso tátil, a princípio pelo Alberto Browne. Pedimos bengalas, e as bengalas, de acordo com o governo federal, o presidente promulgou uma lei com as cores das bengalas, tudo para poder identificar essas pessoas com deficiência visual. Então, muita coisa a ser feita, nós sabemos disso, mas algumas coisas já aconteceram. Seguido pela fala do vereador Dirceu Tardem. Que na semana passada, na terça-feira, eu fui ao Rio, a Niterói, acompanhado do prefeito Johnny Maicon e do secretário de Agricultura Adelso, numa reunião com o secretário estadual de Agricultura, Dr. Flávio, a qual a gente já deixa aqui o nosso abraço, fomos muito bem recebidos na secretaria. E na pauta, sempre buscando melhorias aí para a nossa cidade, buscando melhorias para os nossos produtores, as estradas vicinais. Então, a gente esteve lá, levamos todos os ofícios, ao qual está todos arquivados no gabinete, solicitando aí o retorno da patrulha mecanizada, o retorno, o envio de materiais para melhoria da estrada, como pó de pedra e outros agregados. E hoje tivemos a satisfação de receber aqui nessa cidade, lá no SEASA, o Luciano, que é assessor do secretário estadual de Agricultura, que já veio com a boa notícia que Friburgo terá novamente a patrulha do Estado para atender aí a nossa cidade. Então eu já deixo aqui o muito obrigado ao prefeito Johnny Maicon, ao vice-prefeito Rodrigo, ao secretário de Agricultura Adelso, que tem buscado melhorias aí para nossa cidade. Logo após, foi a vez do vereador Cláudio Damião ir até a tribuna. Quero dizer que hoje, 1º de abril, dia da mentira, dia do golpe, de 64, que hoje estaria completando 61 anos e não dá para passar batido. É preciso falar sobre isso. É preciso falar porque
num determinado momento da história, essa casa cassou mandato de vereador. Num determinado momento da história aqui em Nova Friburgo, essa casa foi cúmplice na cassação do mandato de um prefeito democraticamente eleito. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa lembrar o que aconteceu para não deixar que aquilo que aconteceu no passado, num regime autoritário, se repita no presente. E foi por muito pouco. Foi por muito pouco. E nós temos que ter o zelo com a democracia. Não é o zelo da boca para fora, usando o argumento da democracia para puxar um golpe de Estado. É a defesa perene, concreta, efetiva da democracia. Sem demagogia, garantindo direitos, garantindo liberdades. E as pessoas hoje têm liberdades. Mas a justiça precisa funcionar. Porque num regime tripartite, quando um determinado poder quer usurpar na força a legitimidade de um outro poder, a gente impõe a ditadura por uma outra via. E se hoje o judiciário funciona, ainda bem que funciona. Não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui. Talvez vocês que estão aí do outro lado também não estivessem aqui. E nós estamos aqui e aqui continuaremos, gente. Valeu. Após a fala de Cláudio Damião, a sessão foi paralisada por instantes pela manifestação realizada no plenário. Eu peço em silêncio. Retornada a sessão, foi a vez da vereadora Maiara Felício falar na tribuna. E hoje, não fugindo da pauta, nós corríamos o risco de ter uma matéria votada por conta de uma justificativa de atos criminosos em Brasília. Gente, não é por acaso que foi na data de hoje, às voltas da data do golpe de 64. A gente está vendo uma articulação nacional de pessoas usando recurso público para defender criminosos que foram para Brasília quebrar os três poderes. A gente está vendo a articulação de paralisar as pautas do Congresso, tirando direito, garantir direitos da nossa população brasileira, justamente para defender essas pessoas. Olha só, a gente não está falando de esquerda e de direita, não. A gente está falando de vida. Porque a quantidade de pessoas que sumiram e que foram devolvidas apenas os corpos para os seus parentes, pessoas que não tiveram a oportunidade nem de enterrar esses corpos, não pode se repetir. Em seguida, quem falou na tribuna foi o vereador Cristiano Guenin, do Partido Progressistas. Nesse sentido, eu venho aqui dizer que, com muita alegria, participei hoje da primeira Conferência de Desenvolvimento Econômico da cidade, visando a reativação do CODENF. Fui eleito para compor uma das 21 comissões, juntamente com o meu suplente, vereador Rômulo Pimentel, indicados pela Casa Legislativa em função de presidirmos e o vereador participar comigo na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Fiquei muito feliz com tudo que pude observar e participar, as intenções, sobretudo no que diz respeito aos jovens, onde teremos um aspecto muito importante de trabalho no sentido de promover o desenvolvimento econômico dessa cidade partindo das mãos dos jovens. Eu acredito que os jovens precisam ser envolvidos nesse processo. A juventude, ela pode ajudar e muito ao desenvolvimento da nossa cidade. Dados de 2022 mostraram que a população jovem que não produz, que não trabalha, ela poderia contribuir com a economia do país em cerca de 46 bilhões de reais. Olha o tamanho do desafio que nós temos pela frente. E parte das cidades. Para que essa realidade mude, parte das cidades. Cada cidade tem que ser a força propulsora para poder engajar essa juventude, aproveitar essa facilidade de lidar com as tecnologias, com toda essa questão da ciência e tecnologia, esses avanços que a tecnologia está trazendo para os dias de hoje, e com isso a gente fomentar
juntamente a esse público, através de uma educação de qualidade, com mais oportunidades, não só o desenvolvimento econômico, mas sim um desenvolvimento social. Logo após, o vereador e líder de governo Isaac Demânio foi à tribuna, que foi interrompido diversas vezes por manifestantes. Que bom que o plenário está cheio. Dobre o número da próxima vez, se acham que vão me calar. Senhor presidente, só vou pedir, senhor presidente, para garantir meu tempo de fala. Todas as vezes que houver interferência na fala do vereador, eu vou voltar o tempo. Bom, obrigado. Senhor presidente, só dizer que deixar registrado o meu protesto, senhor presidente, da retirada do requerimento que fiz para votação nessa noite. E dizer que eu estou com disposição, senhor presidente, de passar a noite aqui toda até eu conseguir fazer a minha fala. Vai depender de vocês, para mim não vai ter problema nenhum. Senhor presidente, falou-se muito aqui em democracia nos autogolpistas lá de 1964. De fato, lá em 1964, quando se fez aquilo, impediu-se que o comunismo se instalasse no Brasil. E a sessão foi suspensa por alguns minutos enquanto havia manifestação no plenário. Fernando, vamos encerrar a sessão. Estão condenando uma mãe porque usou uma arma perigosíssima, um batom. Isso aqui que é o golpe, a arma usada para dar o golpe. É isso aqui. Vocês tinham que ter vergonha na cara. A sessão foi retornada com a fala do vereador Isaac Demânio. A situação que nós vivemos hoje em nosso país, a situação que vivemos hoje em nosso país é grave. A nossa democracia está definhando, está sendo sacrificada no altar das conveniências. A nossa liberdade de expressão já não existe de forma plena. Você só pode falar o que eles querem ouvir, o que eles acham que é certo. Aqueles que discordam, que destoam desse consórcio, o STF, Planalto, estão sendo perseguidos politicamente, muitos estão exilados em outros países e muitos presos por conta daquilo que aconteceu em Brasília. E eu quero fazer um relato aqui, senhor presidente, muito rapidamente, do que aconteceu em Brasília. 2006, manifestantes do MLST invadem a Câmara, quebraram tudo. Tá lá, é só dar um Google que vocês vão achar. 2013, quebradeira em todo o país, atearam fogo lá no Ministério do Trabalho, bombeiros tiveram que impedir as chamas e tal, só dá um Google que vocês vão achar. 2014, MST invade Brasília e entra em confronto com a polícia. As grades de proteção do Supremo foram retiradas, quebradas. 2015, MST invade Ministério da Agricultura, picha sabão e quebra porta de vidro. E agora vamos para 2016, está bem pertinho aqui da gente. Temer repudia, vou chegar lá, Temer repudia vandalismo e destruição de grupo de manifestantes, foi lá no MEC, 2017, a turma do Fora Temer, essa ninguém esqueceu, incendeia literalmente a esplanada, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil protestaram em Brasília no dia 24 de maio, contra as reformas, saldo final ao protesto deixou 50 feridos. Quebra-quebra generalizado, manifestantes puseram fogo nos Ministérios da Agricultura, Cultura e Fazenda. Aí eu pergunto, eles não precisaram ser anistiados, sabe por quê, senhor presidente? Porque não foram presos. O vereador Cristiano Guenin retornou à tribuna. A gente está vendo isso tudo que está acontecendo aqui no país inteiro. O país inteiro está isso. O país inteiro está assim. Vocês acham que é bom? Você acha que é bom? Não tem nada. Tem ninguém te falando de ditadura aqui, não. Não, eu não. O que eu quero dizer aqui, e que eu vou reforçar, é que nós precisamos ter equilíbrio. Para a gente ter uma nação do futuro, a gente tem que se livrar disso tudo, essa brigalhada, que cada um defenda o seu ponto de vista. Isso é equilibrado. Mas eu não... Preste atenção, e aí você vai ficar falando isso toda a vida. Toda a vida vai ficar falando isso, toda a vida. Toda a vida vai ficar brigando. Sabe por quê? Porque um se nutre do outro.
Um se nutre do outro. Um se nutre do outro. O que está acontecendo no país hoje, a gente viu há 5, 6 anos atrás, quando o presidente Lula foi preso. Não é? Agora vai ter outro presidente preso. Outro presidente preso. Aí daqui a pouco muda-se o entendimento, solta um presidente e aí vem outro e fica nisso, toda a vida nisso. E o povo no meio disso tudo passando fome. O povo no meio disso tudo passando fome. Passavam fome com o outro. No governo passado tinha gente comendo osso. E agora está se repetindo. O país não avança. Enquanto ficar essa briga de esquerda e direita, o país não vai avançar. Não vai sair desse cenário que está. E vocês não podem entender porque um se nutre do outro. O dia que um acabar, o outro morre. A grande verdade é essa. A gente não pode permitir. As pessoas inteligentes desse país têm que entender que existe um Brasil no meio disso tudo que está muito acima da esquerda e da direita. As pautas desse país é do desenvolvimento, não é essa pauta de birra de esquerda com direita o tempo todo assim, não. E pela liderança do PSD, o vereador Marcos Marins foi à tribuna. E especialmente hoje eu vim fazer um pedido de ajuda. Eu, Marcos Marins, cidadão de Nova Friburgo e vereador, gostaria de pedir ajuda do governo do estado e do governo federal. Eu venho aqui na tribuna pedir ajuda do governador Cláudio Castro, porque quem está acompanhando a situação do Hospital Municipal Raul Sertã e da saúde de Nova Friburgo, e quem acompanha que a cidade está sendo gerenciada por um prefeito do PL, do mesmo partido do governador Cláudio Castro, entende que, infelizmente, está já dito, e mais que provado, com pessoas morrendo, com caos na saúde na cidade, que nós não temos um gestor público na prefeitura de Nova Friburgo. Não se tem um prefeito gestor, não se tem um secretário de saúde gestor, e a omissão na saúde de Nova Friburgo e a omissão na fiscalização da saúde de Nova Friburgo está matando pessoas. Então, nesse momento, no meu tempo partidário, eu venho solicitar, eu venho implorar a ajuda do governador Cláudio Castro e dos seus pares, junto com essa Câmara formada pela maioria do PL, junto com o governo do PL, para que Nova Friburgo pare de assassinar pessoas por omissão, por falta de gestão, por negligência, por prevaricação. Está mais do que comprovado a falta de gestão. E eu peço que, da mesma forma, aos pares também do PT, que a gente solicite ajuda do governo federal. Ah, o Hospital Municipal Raul Sertã é regional, é estadual, beleza, não é. Atende gente da região inteira? Atende. Mas tem 1,70 bilhão de orçamento aprovado no Nova Friburgo para gerir essa cidade. Esse prefeito é um incompetente. Eu não falo isso contra ou com nenhum interesse. O prefeito não é nem mais candidato. A campanha acabou. A política partidária eleitoral, nesse momento, não é o foco. Mas eu não consigo, tendo sido eleito vereador, não ficar indignado vendo a quantidade de senhoras e senhores morrendo, de crianças morrendo, de falta de remédios, de licitação extremamente vergonhosas, de mau uso do dinheiro público. Então eu solicito, nesse tempo, estou enviando também essa semana um ofício ao governador Cláudio Castro, porque eu tenho certeza que ele vai ouvir e entender se vai ser um projeto, calma, se vai ser um projeto, um estudo, para que o Raul Sertã seja regional, estadual, eu não sei. Mas está dito nesse momento que o prefeito não tem competência técnica, nem é um gestor público para gerir esse hospital. E, infelizmente, ele está matando pessoas. Obrigado. Logo após, foi dado início à grande ordem do dia, começando com a defesa de um requerimento de audiência pública para tratar das políticas públicas sobre as lutas e condições dos trabalhadores de Nova Friburgo, pelo vereador Cláudio Damião. A direita acha que o trabalhador não tem que ter direito. A esquerda defende que o trabalhador e a trabalhadora tenham direito. Porque essa é uma das diferenças fundamentais entre garantia de direito e supressão de direitos. Nós temos que fazer um debate com relação a essa escala 6x1. Quem que impôs ao trabalhador condições análogas à escravidão? É a direita, muitas vezes a extrema-direita, escravocrata, espoliadora de direito. E essas representações são eleitas democraticamente, porque nós defendemos a democracia.
né? Só que trabalham e operam contra o interesse dos trabalhadores. E nessa audiência a gente quer discutir isso. Relações de trabalho, direitos, conquistas. Vamos lembrar aqui que o governo Bolsonaro sempre se manifestou contra direitos trabalhistas e previdenciários. A precarização dos direitos dos trabalhadores vem de Michel Temer, de um período de FHC e de um período muito profundo de dor e sofrimento dessa população no governo do genocida. E aí nós temos que sentar para debater, sabe, vereadora Maiara, um tema que é importante: as relações de trabalho e as condições de trabalho dos trabalhadores das diversas categorias aqui no município. Hoje a precarização se mostra de uma forma tão violenta que as pessoas adoecem de um ponto de vista tão profundo que elas dependem de auxílios que elas não encontram, seja a doença provocada por uma lesão num membro, seja por uma doença emocional provocada pela larga escala de trabalho, pela exploração que ela sofre no seu cotidiano. E nós não vamos discutir isso? Em uma parte, a vereadora Maiara Felício comentou sobre a importância da audiência. E esse pedido de audiência pública é extremamente importante num período que a gente está vendo a paralisação dos motoboys, que estão reivindicando, foram empurrados a partir das reformas, foram empurrados para a situação de emprego sem dignidade, sem garantias de direito. Então, eles estão aí, gente, recebendo R$5 por corrida, enquanto o aplicativo não faz o repasse para eles. São eles que pegam chuva, são eles que levam a nossa comida para dentro da nossa casa, são eles que fazem o acolhimento das demandas que a gente não consegue acessar. E aí, falando sobre isso, o caso de ontem dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, a gente viu a bomba estourar e a gente já estava acompanhando há muito tempo que as demoras de espera ali por atendimento ia levar um cidadão a explodir. Aconteceu. E olha só, a recepção acolhe a população. O que acontece dentro do hospital não é responsabilidade da recepção. A gente está vendo pessoas sendo afastadas dali porque elas não conseguem responder o que acontece dentro do hospital e são elas que têm um contato com a população que precisa do atendimento. E aí fica retirando os servidores daquele setor, adoecendo esses servidores por conta da saúde mental, jogando a responsabilidade para eles enquanto o prefeito fica isento e a gestão fica isenta. Então é importante a gente levar o debate, porque vai tanto do setor privado, que tanto se defende nessa casa, quanto do setor público. E somos nós temos lado, vereador. A gente tem lado, a gente defende o trabalhador, tem pessoas que vão tentar sair um pouco sobre isso, mas a gente tem muita coragem de ir aí e pautar aquilo que é interesse da nossa população. Requerimento de audiência pública aprovado por unanimidade. Em seguida, foi defendido pelo vereador e presidente da Casa, Dirceu Tardem, um projeto de lei que dá a denominação Renata Fernandes Domingues à Estratégia de Saúde da Família de Centenário. Que é um momento muito feliz, né, para a gente, apesar de tudo que aconteceu, porque vai ser uma oportunidade da gente eternizar, né, o nome da Renata naquela estratégia de saúde da família, local, né, que ela desenvolveu o seu trabalho, né, com muito empenho durante 27 anos da sua vida. Então a gente está feliz de estar aqui no dia de hoje. A gente sabe que foi uma morte precoce, mas que ela foi muito guerreira lutando contra a doença. Então eu acho que desde o início eu falei que seria uma homenagem muito justa. Eu acho que todos os colegas de trabalho tiveram a oportunidade de conviver, né, com a Renata, né, a comunidade em si, né, que recebia dela sempre o carinho e o acolhimento naquela unidade, ficarão muito felizes, né, da gente prestar aí esse reconhecimento, vereador, a ela, né, com o nome na estratégia de saúde da família. Então a gente já preparou aqui, né, um pequeno texto falando um pouquinho sobre a trajetória de vida dela, Renata Fernandes Domingues. Hoje quero dedicar algumas palavras a uma mulher incrível, que marcou a vida de tantas pessoas com seu amor, generosidade e compaixão, sempre cumprindo, né, com a sua obrigação, com o acolhimento às pessoas que mais precisavam. Eu não falei, mas a Renata era agente, né, de saúde. Com uma carreira de 27 anos, iniciada em 5 de outubro de 1996, no posto de Centenário, ela foi uma das primeiras agentes comunitárias de saúde, ACS, da unidade.
com um coração enorme, sempre fazia questão de estender a mão e proporcionar um pouco mais de tranquilidade a quem enfrentava dificuldade. Me lembro de quantas vezes fiz parte desses momentos recolhendo alimentos, roupas e itens de higiene pessoal, por mais que fosse algo simples para alguns, mas para ela sempre um grande ato de amor ao próximo. Isso foi um depoimento da filha, né, da Kênia, que estava aqui, que teve a oportunidade de conviver, né, com a mãe nessa trajetória. Projeto aprovado por unanimidade. Finalizando a sessão, foi votada em bloco as indicações dos vereadores de moção especial de louvor. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote. Com o subprefeito de Conselheiro Paulino, Amarílio Antônio Salarini. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote. Com o jornal A Voz da Serra, em homenagem aos 80 anos de atividades jornalísticas, completada no dia 7 de abril de 2025. Moção especial de louvor, autor vereador Ângelo Gaguinho. Com o primeiro sargento Gilbert Júnior Pereira Rodrigues, pelos excelentes serviços prestados, com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento com a segurança da população friburguense. Moção especial de louvor, autor vereador Ângelo Gaguinho, com o segundo sargento Rony Carlos Valença da Fonseca, pelos excelentes serviços prestados, com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento com a segurança da população friburguense. Moção especial de louvor, autor vereador Ângelo Gaguinho, com o cabo Lennon Diniz Sana, pelos excelentes serviços prestados, com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento com a segurança da população friburguense. Moção especial de louvor, autor vereador Ângelo Gaguinho, com o segundo sargento Samuel Gonçalves Pessegueiro, pelos excelentes serviços prestados, com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento com a segurança da população friburguense. Moção especial de louvor, autor vereador Maicon Gonçalves, com o ex-vereador Nami Alberto Nassif. Moção especial de louvor, autor vereador Max Bill, com o subtenente Elimar de Oliveira Teixeira. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote, com o senhor Francisco Ivanildo Bernardo Farias, o popular careca, pelos serviços relevantes e serviços prestados na Associação de Moradores do bairro de Nova Suíça. Moção especial de louvor, autor vereador Maicon Gonçalves, com o senhor Luiz Batuqueiros Vasconcelos, pelos excelentes serviços prestados como comerciante, gerando emprego e renda à frente do empreendimentos como tabacaria, Lubavas e Bar Bolero. Após a leitura, as moções encontram-se em votação. Moções aprovadas por unanimidade. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Boa noite e até a próxima. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara. Hoje, quinta-feira, dia 3 de abril, eu estou aqui no plenário do Dr. Jean Bazé, onde acaba de iniciar a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar as defesas do projeto. E a sessão começou com a aprovação de um projeto de lei do vereador Dirceu Tardem. Como Vossa Excelência assinou o projeto junto aqui com o vereador Dirceu, o projeto encontra apto à discussão e votação em segunda discussão. E o projeto foi aprovado em primeira discussão, e aí eu solicito a Vossa Excelência que comunique o plenário. Vossa Excelência dispensa a defesa e já vai diretamente para a votação. Dispensa, vereador. Então, após a leitura do projeto, o projeto aguarda a votação. Todo mundo votou?
Projeto de lei aprovado por unanimidade. E o grande expediente foi iniciado com a fala do vereador Wallace Piran. Hoje venho a essa tribuna, com muito orgulho, fazer uma homenagem a um grande amigo de batalha aqui, vereador da cidade vizinha aqui de Teresópolis, que muitos anos luta não só pela cidade dele, mas também por toda a região serrana. E principalmente hoje tem lutado pela 130, aí, que é uma obra importante para Nova Friburgo. Então quero convidar aqui à tribuna meu amigo vereador Cacau Repórter, por favor. Vereador Cacau Repórter, é um prazer tê-lo aqui. Vossa Excelência, primeiro parabenizar por todo o seu trabalho, fica à vontade. Primeiro dizer que essa moção que foi votada e aprovada não é só por mim, por todos os vereadores dessa casa, e parabenizar todo o seu empenho por aquela cidade, e a cidade que reconheceu esse trabalho, né? Trabalho dinâmico, essa dinâmica de estar sempre aqui na cidade de Nova Friburgo, sempre buscando aprovar, apoiar, né, as ações, as festas, sempre divulgando as ações do bem, mas também quando tem algum acidente, qualquer tipo de polêmica, né, você está ali mostrando os problemas e buscando solução, que é muito importante. Quando a gente vai para a vida política, modifica, né? A gente está do outro lado, a gente mostra muita coisa que está acontecendo, e quando a gente passa a ser eleito, a gente mostra aquilo que está precisando, tem que buscar soluções. E parabenizo, mais uma vez, que Deus possa continuar abençoando o seu mandato lá na cidade de Teresópolis. Seja sempre bem-vindo a essa casa aqui. Vou estar lendo essa moção, depois tendo a oportunidade também de falar na casa. Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com o senhor José Carlos dos Santos, Cacau Repórter. Atuante como repórter há 18 anos, hoje exerce o mandato de vereador na cidade de Teresópolis. Apaixonado por servir, acredita possuir a missão de contribuir para o bem-estar de uma comunidade melhor. Um profissional incansável, que com sua dedicação e coragem trouxe-nos histórias que marcaram momentos importantes. A ética, o olhar, atento à paixão pela verdade, transformaram suas reportagens em um reflexo para um mundo melhor. Plenário Jean Bazé, 24 de fevereiro de 2025. Assina o vereador Wallace Piran, também vereador presidente de Seu Tadem. Inclusive, vereador presidente de Seu Tadem não se encontra. Está aqui o vereador Cláudio Leandro. Parabenizo pela estar assumindo a casa hoje. Tem sido um vereador diferenciado também na nossa cidade. Lembrar que o vereador presidente aqui assinou, inclusive, aquele documento, né, que nós levamos lá no Rio de Janeiro pedindo a 130 essa conclusão. Recebo, então, essa homenagem aí, tá? Você tem um tempo de fala aí, tem 2 minutos, 3 minutos. Bem, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, plateia, imprensa. É uma honra, né? É uma honra muito grande ser homenageado por essa casa, pelo Wallace, né? Estava acompanhando ali o trabalho de vocês. E é isso, a gente tem que lutar por uma região serrana melhor, a gente tem que lutar por Nova Friburgo, por Teresópolis. A RJ 130 é uma via de grande importância, o polo turístico, presidente, e o Wallace sabe muito bem disso, a fundo, muito mais do que a gente, que é um polo turístico entre os dois municípios. Então a gente precisa ter, sim, esse elo importante, né, entre a Câmara Municipal de Nova Friburgo e Teresópolis. Então, estou aqui também representando a Câmara Municipal, presidente. As portas da nossa casa em Teresópolis estão abertas também. É o primeiro mandato, né? Eu estou exatamente há 4 meses aí como vereador, mas a gente está muito feliz, Wallace, eu fico feliz demais. A gente está lutando muito pelaquela região, é um trabalho conjunto, né, entre a Câmara Municipal de Nova Friburgo e a de Teresópolis. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa casa, por me receber tão bem. Em seguida, o vereador Jânio de Carvalho também foi à tribuna prestar sua homenagem à médica veterinária doutora Lohane. Essa moção é muito importante, porque
que a doutora Lohane é uma das melhores veterinárias, médicas veterinárias de Nova Friburgo. Ela é um exemplo de profissional, de cirurgiã, é requisitada nos mais variados momentos de desespero de quem tem seu pet, e ela tem mostrado o seu carinho pelos animais, o seu carinho pela causa animal. Isso é muito mais importante do que tudo. Ela é uma referência como pessoa, como mulher, é um exemplo de dignidade, de compromisso, ela, a família. A doutora Lohane eu tive a oportunidade de conhecer ainda criança, e estudou em Teresópolis, se formou em veterinária e faz do seu trabalho um exemplo a ser seguido pelos demais profissionais dessa área. Doutora Lohane, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, por unanimidade, votou essa moção de louvor em reconhecimento ao seu trabalho, que eu vou ler aqui. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com a doutora Lohane Jander pelos relevantes serviços prestados em prol da causa animal junto ao município de Nova Friburgo, sempre com muita dedicação e carinho. A senhora tem aqui o restante do tempo para falar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, é uma honra estar recebendo essa moção, ser reconhecida pelo meu trabalho. Gostaria de agradecer imensamente ao vereador Jânio, sua assessora Mônica, pela homenagem, o carinho de sempre, minha família que está aí presente, que está sempre me apoiando aí. Obrigada a todos. Logo após, o vereador Joelson do Pote fez uso da tribuna para falar da audiência pública que aconteceu no dia anterior. Isso aí é a Secretaria de Regularização Fundiária e de Habitação já em ação para dar início aos processos de regularização fundiária, de engenharia pública e também no sentido de capacitar a Secretaria para iniciar o processo de construções de habitação de interesse popular, coisa que muitos anos a gente não via aqui. O engenheiro Edivar Ismério Machado falou aqui ontem muito bem quando lembrou que Friburgo, a prefeitura promovia isso, construções de habitações populares, e mais de, acredito que 40 anos que não se vê mais isso, então agora está retornando. Então quero parabenizar mais vezes o secretário Rodrigo França pela iniciativa. E também importante, eu quero falar aqui, já adiantando o tema, hoje entrou nessa casa aqui um projeto do Executivo que trata da doação do terreno onde o Lar Abrigo Amor a Jesus, também conhecido como Laje, mais conhecido como Laje, já ocupa ali quase 100 anos. E cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor Roberto Helbling, presidente à época, veio aqui pedir ajuda à Câmara, porque tinha umas situações lá que, sob o contrato lá de cessão de terreno e várias situações. E na época, no dia, eu disse que a solução para o Laje seria que o Laje tivesse aquele terreno em nome da instituição. Seria o fim de todos os problemas ali que o Laje vinha enfrentando e vem esse tempo todo. Então, eu fiz um projeto de lei e, em cima do projeto de lei que eu aprovei nessa casa, a instituição reivindicou a posse do terreno. Eu estava junto e me convidaram para, quando entregar o documento ao prefeito, reivindicando a posse baseada na minha lei, que a minha lei justamente permitiu que eu fizesse a doação. O prefeito, na ocasião, ele disse que ele ia atender o pedido da instituição. Então, esse processo foi para a Procuradoria e hoje deu entrada nessa casa. Em breve aqui vai ser votada a autorização dos vereadores, já peço aqui antecipadamente o voto favorável. E na lei do Executivo aqui está citando a minha lei, que eu incluí na lei orgânica, que assim então permitiu que depois de quase 100 anos o Laje tivesse de forma definitiva a posse daquele terreno. E o vereador Maicon Gonçalves também falou na tribuna. Eu estive ontem rapidamente aqui na casa, quero parabenizar o vereador Isaac Demani pela sessão solene de ontem. Infelizmente não pude participar, vereador,
Nós ficamos 10 horas ontem andando esse município, eu e o vereador Marcos Marins, andamos pela saúde e queria só sinalizar que é um tema tão sensível, vereador Isaac, que depois eu fui olhar o post do prefeito, onde ele esteve aqui, e aí eu trouxe alguns prints até, que diz assim, ó, é uma conversinha fiada, autista entrando a 1h da tarde tendo que sair 2h30. E tem vários outros. Então depois, vereador, eu vou fazer contato com essas pessoas para que a gente possa, de fato, né, atuar em cima do prefeito para dar melhor condição para essas pessoas que já enfrentam esse desafio, para que a gente tenha a presença do prefeito nessa sessão solene próxima, mas para agradecê-lo. Mas falando da saúde, ontem eu estive no posto de saúde do Suspiro, estivemos ali no posto de saúde de Olaria, no posto de saúde de Conselheiro Paulino, fomos à maternidade, fomos também ao Raul Sertã, vereador Cláudio. E no Suspiro a gente viu umas situações ali muito desagradáveis. Não foi uma ação de fiscalização, foi uma ação de convite para audiência pública que vai acontecer na próxima segunda-feira nessa casa, às 18 horas. Mas a gente viu ali um funcionário usando um teclado que só funcionava metade e o outro teclado para funcionar metade. Ou seja, ele não tem nenhum teclado completo. Ele tem que fazer uma gambiarra no posto de saúde Suspiro para poder fazer funcionar. Além de várias queixas. Mas uma também que nos chamou a atenção é que tinha uma lâmpada que estava vazando água por dentro da lâmpada, e a lâmpada acesa. Um risco gravíssimo dentro do Suspiro. No Raul Sertã, a gente foi conversar com a guarda sobre aquele episódio que recentemente aconteceu com aquela senhora que teve um surto de impaciente, muito tempo aguardando. E aí a gente foi ali entender. A guarda oficializou, né, uma ordem de serviço pedindo segurança para 3 portarias. Está publicado aí nas redes sociais, a gente consegue encontrar facilmente. Mas o mais engraçado, vereador Cláudio, é que no Raul Sertã nós temos 5 entradas. Ou seja, o prefeito fez uma ação muito bacana nas redes sociais, dizendo que agora vai trazer segurança para o Raul Sertã, protegendo 3 portarias. Nós temos 5. E a portaria ela não tem tranca. É a força da guarda contra a força de alguém que está querendo resistir e entrar. Ou seja, uma hora vai babar de novo. Mas, dito isso, eu quero dizer que se nós temos 5 entradas e 3 somente cuidadas, o Raul Sertã está mais desprotegido que o prefeito. Porque me parece, a gente vê aí, provavelmente seja, né, o prefeito tem mais guarda municipal protegendo ele nas suas ações de marketing, fiscalização, do que no próprio Raul Sertã. Posteriormente, foi a vez do vereador José Carlos Schwab fazer uso da tribuna. Hoje, que eu quero dizer aqui é que o nosso distrito aí, São Pedro da Serra, completou ontem, no dia 2 de abril, mais um aniversário, 38 anos de sua criação. Quero parabenizar toda a população lá do 7º Distrito, até porque se São Pedro da Serra tem aquele turismo forte, que é muito receptivo, é graças à população lá que recebe todos de braços abertos. Quero dizer que São Pedro da Serra, seu distrito é composto por Benfica, Sibéria, porque muitas das pessoas às vezes estão em um lugar e acham que pertence a Lumiar, é só para distinguir mais ou menos os lugares que pertencem a São Pedro da Serra. Benfica, Sibéria, Bocaina dos Blautes, Bocaina dos Maforte, Tapera, Vargem Alta, Colonial 61, Ribeirão do Capitão e Cachoeiras. Local esse que oferecem trilhas, passeios, cachoeiras e ainda contato com as belezas de São Pedro da Serra. E também São Pedro da Serra tem a igreja, dentro de sua igreja, que foi construída há mais de 150 anos, o primeiro templo católico de Nova Friburgo, que recebeu de ninguém menos e ninguém mais um sino doado por nosso imperador Dom Pedro II, que hoje ainda está lá, porque muitas pessoas passam lá para tirar foto, e é um marco histórico aí do nosso município. Quero dizer que São Pedro da Serra, até 1987, pertencia a Lumiar, e com seu desenvolvimento e crescimento, e hoje é um distrito lá que
Todos os finais de semana tem festas, tem shows, uma população muito, muito acolhedora. Por isso que São Pedro da Serra se destaca aí nos distritos de Nova Friburgo. Quero parabenizar toda a comunidade e, mais uma vez, parabéns a São Pedro da Serra. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Quem também fez uso da palavra foi o vereador Marcos Marins. Pessoal, aproveitando a fala do momento e os trovões que a gente está ouvindo, eu protocolei hoje, junto ao gabinete do prefeito, a secretaria de gabinete se recusou a aceitar o ofício, então eu tive que protocolar na guarita, lá embaixo, vereador Cláudio Damião. Só que tem uma questão, quando é um assunto urgente, você não pode deixar na guarita, porque até chegar na mão do gabinete leva-se mais do que um dia. Então, o meu protocolo de hoje urgente foi a solicitação urgente de ações preventivas e mutirão de limpeza no dia de amanhã, caso possível, e hoje, em face das tempestades anunciadas em Nova Friburgo. Eu fui comunicado por vários órgãos do Rio de Janeiro e também aqui do Estado, inclusive fora do Estado, sobre a previsão de 250 a 350 milímetros de chuva de amanhã até domingo. E da última vez que eu fiz, falaram que poderia criar um falso alarde. E realmente é complicado. Quando nós somos da política e da gestão pública, a gente tem que ter cuidado em não alarmar a população para que ela não saia preocupada, mas também não deixar de agir para que nós não sejamos também corresponsáveis. Então, eu notifiquei em regime de urgência o gabinete do prefeito no dia de hoje para que ele tome uma providência urgente. Como a Secretaria de Gabinete recusou o meu ofício no momento, eu tive que protocolar na guarita, eu solicito novamente, agora sim, a liderança de governo presente para que informe nesse momento ao prefeito Johnny Maicon e ao vice sobre medidas urgentes a serem tomadas a partir de amanhã sobre as chuvas e ao que pode acontecer, tá certo? Tendo dito isso também, quero colaborar com a minha fala sobre a fala do vereador Maicon Gonçalves. Ontem nós fizemos uma rodada da saúde, não só principalmente de convite, sobre a nossa audiência pública da próxima segunda-feira. Nós aprovamos aqui para essa casa, próxima segunda-feira, às 6 da tarde, nós faremos uma audiência pública sobre o plano de cargos e salários da saúde. São diversas as funções que não estão contempladas no plano de cargos e salários. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Como eu disse da outra vez no plano de cargos e salários da educação, vereador Maicon. Não dá para justificar uma coisa ruim fazendo uma coisa boa. A gente tem que buscar a excelência e o que é correto. Então, pelo nosso regimento interno, pela nossa lei orgânica, a gente tem que fazer 3 audiências públicas sobre o plano de cargos e salários. Então, nós faremos a primeira na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. Eu colaborando nessa rodada em que nós fomos no posto de Olaria, no posto de saúde do Suspiro, no posto de saúde do Conselheiro, no Hospital Maternidade, no Hospital Municipal Raul Sertã. Primeiro, agradecer, porque fomos muito bem recebidos por todos os profissionais, desde a parte estratégica até a parte operacional. Todos os profissionais nos receberam muito bem. Mas, de fato, como o vereador citou, quando a gente foi apenas convidá-los para uma audiência pública, foram dezenas e dezenas e dezenas de denúncias. E o que me assustou também é que muitos desses denunciantes, muitos desses servidores, não queriam aparecer, com medo. Foram relatos de que tinham medo de perseguição, medo de perder salário, medo de que se denunciassem o que estavam vendo e acontecendo no hospital e nos postos de saúde, seriam realocados para um local de trabalho ainda pior. E a vereadora Tia Carla foi à tribuna fazer um agradecimento. Então, hoje a Tia Carla vai fazer um agradecimento muito importante lá na minha comunidade, porque eu fiz um requerimento de um escadão que dá acesso da rua Emília Faucheta até a rua Frossá. Estava todo ele quebrado, danificado, e sim, a prefeitura conseguiu fazer esse reparo, colocando um corrimão também, porque ali passa, as pessoas sobem, descem, na parte da manhã é muito fluxo, né? Eu gostaria de agradecer ao secretário Bernardo, que nos atendeu com o maior carinho, com o subsecretário Jefferson também, o Júnior com a sua equipe, né, pronto para nos ajudar ali naquele escadão. Eu fiquei muito feliz, foi muito satisfatório que conseguiram realizar aquela obra daquele escadão. E também no domingo, a gente teve lá na nossa comunidade, eu acho que o domingo de lazer feito em Olaria. A nossa comunidade foi a primeira a ser contemplada no domingo para fazer esse domingo de lazer lá. Tivemos vários secretariados lá, várias pessoas, brinquedo,
tivemos algodão doce, pipoca, foi muito bom esse domingo de lazer e eu fico feliz na minha comunidade ser a primeira contemplada, com outras comunidades também terão esse domingo de lazer e eu fiquei muito, muito feliz também. Também queria agradecer a Águas de Nova Friburgo, porque, assim, a gente, como eu moro numa comunidade que é muito, muito grande, aconteceu que teve uma chuva que teve e abriu uma cratera grande nessa viela na rua de Pedro de Faria. Fiz o pedido à Águas de Nova Friburgo e eles foram lá, consertaram essa cratera que foi feita, abriu com a chuva. E ontem mesmo já estiveram lá, já fizeram reparo, colocaram um asfalto lá, para não ficar aquele problema lá que já vai acumulando, cada vez que chove, vai acumulando. Também eu estou aqui para agradecer. A gente tem que ser grato no que é grato e ser justo no que é justo. Também dizer ontem que eu estive lá na Santo Antônio de Pádua, fui convidada pela vereadora Vanderleia, foi muito bem recebida, eu e a minha equipe. Assim, na volta eu ainda me perdi, porque a gente perdeu o itinerário, né? Fiz 5 horas de viagem dirigindo, mas assim, foi muito bom, foi muito produtivo, conversamos bastante lá. A gente fez uma troca foi aquele que põe, né? Eu me perdi, mas enfim. Foi muito bom, foi muito legal. Eu queria agradecer a nossa amiga Vanderlei por ter convidado a minha equipe lá e agradecer a todos pela atenção e uma boa noite a todos. O vereador Cláudio Damião também fez uso da fala. A exemplo do que aconteceu com o vereador Marcos Marins, aconteceu conosco também. Hoje a minha assessoria foi protocolar um documento que foi assinado por todos os vereadores, endereçado ao prefeito. É um apelo de atenção à comunidade de Prainha. Todos leram aqui. É de fato um relato sensível, né, a um problema que aquela comunidade vive, como requer uma atenção urgente. Ele foi direcionado ao prefeito. Não é usual fazermos isso, mas devido à emergência, à necessidade de uma atenção firme para atender aquela comunidade, e também foi recusado. Olha, vai lá para o protocolo geral. Tá bom, então fomos para lá e assim fizemos. Mas é ruim, né? Porque sempre falar, não, as portas da prefeitura estão abertas. Eu acho que pode estar aberta para alguns, não está aberta para todos. Então acho que é importante que o prefeito, quando diga isso, ele oriente também a equipe dele a receber igualmente todo mundo. Porque é muito chato quando a gente dá de cara na porta, né? Desagradável. Mas eu quero falar também sobre uma outra situação que está na ordem do dia, está na pauta, está doendo no bolso da população e vai doer bastante ao longo de bastante tempo, que é a questão da passagem de ônibus em Nova Friburgo. O prefeito faz lá uma promoção de internet para dizer, olha, não é isso não, nós aumentamos porque está melhorando a frota. O que a gente vê é ônibus quebrado, pegando fogo, chovendo dentro, perdendo freio, colocando em risco a vida das pessoas, horários irregulares, as pessoas chegando em casa mais tarde porque não conseguem, porque mudaram o horário, mudaram o roteiro, mudaram linhas. E aí nós fizemos um requerimento de informação, foi aprovado por esta casa, por unanimidade, foi encaminhado à prefeitura, tem 8 páginas o requerimento de informação, ele é detalhado, nós não estamos inventando nada, nós fizemos o requerimento com base no contrato, fazendo perguntas objetivas, claras e diretas sobre o que foi contratado pelo município com a empresa concessionária para prestar o serviço. Um dos itens diz, a partir da emissão da ordem de serviço, a concessionária terá um prazo de até 60 dias para iniciar a operação com a rede completa apresentada no edital. Nós estamos falando de 60 dias da ordem de serviço. Nós perguntamos, a ordem de serviço já foi emitida? Ele não respondeu. Caramba, como é que nós vamos fiscalizar um serviço quando a gente faz uma pergunta clara, direta, objetiva e o prefeito não responde? Olha, vamos lembrar que esse contrato foi assinado no dia 7 de março do ano passado. Já tem um ano. A ordem de serviço, imaginamos nós que ela já foi emitida. Se ela não foi emitida, ainda tem uma situação mais grave ainda, que o prefeito está postergando e beneficiando a empresa em detrimento do interesse da população. Nos leva a crer. O vereador Cláudio Leandro falou sobre a responsabilidade que os vereadores têm com a verdade.
E hoje a minha palavra vai em função de muitas coisas que a gente tem ouvido aqui nessa tribuna. Para quem ouve a TV Câmara, quem está lá ouvindo a TV Câmara, para muitos discursos aqui, de pessoas que estão passando mal, que estão morrendo, elas ficam com medo de chegar lá no hospital. E é um absurdo, muitas coisas que a gente ouve aqui, e a gente vê que tem vereadores que falam do Hospital Raul Sertã e não vão dentro do Raul Sertã, não conhecem nem como funciona o sistema. E a minha palavra hoje vai de encontro à responsabilidade que nós, vereadores, temos como repassar as informações e passar a realidade para dentro, para as pessoas que estão lá fora. Falo isso porque eu sou usuário do SUS, eu tive dentro do Raul Sertã, eu tive um acidente sério no braço, eu fiquei lá, quase perdi o braço, fiquei lá durante 20 dias, fui muito bem atendido, e graças a Deus hoje eu tenho meu braço normal, graças a Deus. E eu falo também com muita propriedade que eu estou praticamente um dia sim, um dia não dentro do Raul Sertã, vou lá com bastante constância e eu vejo o desespero, às vezes, das pessoas, quando se fala de Raul Sertã, as pessoas optam, né, de um hospital particular. Eu tenho um amigo agora, recentemente, que usou um hospital particular, ficou 5 dias internado dentro do hospital particular e não fez nenhum exame. A família teve que tirar de lá, vir para o Raul Sertã e em 6 horas, 7 horas dentro do Raul Sertã ele fez todos os exames possíveis. Então, eu quero aqui falar para os vereadores que usam essa casa aqui, para quando fizer qualquer relato, também fale sobre os aspectos positivos, que nós temos muitas coisas positivas dentro do Raul Sertã. E pelo Solidariedade, o vereador Gabriel do Zezinho fez uso da fala. Aproveitar um gancho na fala do vereador Cláudio Leandro, né, sobre o Raul Sertã. Eu sou funcionário do hospital, né, concursado, hoje licenciado para assumir aqui o mandato de vereador e usar 24 horas do meu tempo, né, à disposição da população, mas uma coisa que a gente sempre faz questão de enaltecer é a dedicação daqueles profissionais que estão no Raul Sertã, que são eles que no final salvam as vidas, né? Eu digo hoje que o Raul Sertã é um hospital regional, um hospital muito importante, até em 16 municípios, e quando alguém sofre um acidente, alguma coisa, por mais que você tenha um plano de saúde, se a ambulância for te buscar, ela vai te levar para o Raul Sertã, não leva para o hospital particular. Então a gente também, cabe a gente ressaltar sempre aí que eles são guerreiros, né, no dia a dia no hospital, e a gente vê lá através das nossas fiscalizações, e eu sempre aproveito o espaço aqui para enaltecer os profissionais do Raul Sertã. Mas falando sobre a nossa atuação, a gente esteve no Córrego Dantas essa semana para acompanhar a reconstrução da ponte lá na rua Margarida Brandes. Eu quero agradecer o subprefeito Fernando do Campo do Coelho, o subsecretário Jorge Leite, né, e o secretário Marcelo Silva. Né, a gente fez uma visita no dia 17 de março, juntamente com os moradores da rua Margarida Brandes. Né, essa ponte, né, já há muitos anos que ela foi destruída e essa ponte passavam-se carros, né, e há muito tempo não passava mais. Então a gente fez o pedido também, cobrou junto da prefeitura e graças a Deus essa semana está sendo concluído lá a questão da ponte, vai ajudar muito os moradores do Córrego Dantas. E assim termina mais uma sessão aqui na TV Câmara. A todos, obrigada pela audiência e até a próxima. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.